Deixa eu procurar a lista aqui. Por exemplo, essa aqui, né? Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula de cálculo 2. Hoje a aula é de dúvidas. Então, como eu estava falando, né? Por exemplo, se eu pegar essa questão aqui, encontre... deixa eu baixar esse negócio aqui. Né? De pegar o livro mesmo. Ah, tá ali. Agora que eu vi. Aqui. Por exemplo, né? Se eu for cobrar uma questão do tipo... encontre a área da região, que nessa aqui, ó. Encontre a área da região dentro de um laço. Aí é sempre bom desenhar a curva, né? Mas aí para desenhar vocês podem usar os programas que tem. Você não precisa, ou seja, não vai ser cobrado o desenho ou qualquer coisa que for necessária para, por exemplo, transforme uma curva cartesiana em curva polar. Eu não vou pedir exatamente uma questão assim, transforme a curva. Vocês só vão fazer se for necessário na questão, né? Por exemplo, que nem no Guidorize, né? Deixa eu ver se eu abro aqui o livro. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu peço... Essa segunda questão está dizendo só para calcule, passe a curva para coordenadas polares, né? Mas vamos supor que eu peço só calcule a área da região limitada pela curva, e aí eu desenho só a curva em cartesiana. Aí vocês têm que pensar que tem que transformar para coordenada polar e tudo mais. Mas que de coordenadas polares vai cair só relacionado a áreas, ok? Basicamente. Ou então, volume é o que vai cair mais. E ainda tem partes, né? Frações parciais, mas aquilo ali vai cair, mas não vai ser uma coisa assim tão difícil. Até porque não tem muito segredo, né? Ok? Vamos lá, então, começar com a sua, né? Então, como é dúvidas, vamos começar. Vamos fazer 17, né? É da de volume, né? Se não estiver enganado. Ou não? Enfim. Então, não é 17, porque essa aí... Enfim, né? Não interessa qual é ela. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Exercício, né? Ou exemplos. Então, a curva é y igual a x quadrado, x igual a y quadrado, né? Y igual a x quadrado, x igual a y ao quadrado, em torno de x igual a menos 1. Esses, quando os eixos não são os eixos coordenados, fica um pouco mais complicado mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu acho que eu vou desenhar para pegar a figura.
x igual a y quadrado é uma parábola no eixo x, e y igual a x ao quadrado é a parábola no eixo y, que você já conhece. Okay? Essa regiãozinha aqui, ó. Certo? Então, essa aqui é y igual a x quadrado. Essa aqui é x igual a y quadrado. Então, a região é essa, ó. E eu quero rotacionar em torno do eixo y igual a menos 1. X igual a menos 1. É esse aqui, ó. O menos 1 está por aqui. Eu vou apagar essa parte aqui que eu não vou usar, viu? Pronto. E aí, pessoal, quando eu rotacionar, a figura que vai aparecer vai ser mais ou menos assim, né? Tá difícil de desenhar para mim aqui, mas vai ser assim. Deixa eu ver. Aqui é 1, né? É, não vai ficar aquele negocinho ali. Aqui é porque o computador já mexeu, mas vai ficar uma coisa. Vai ficar com um buraco aqui, né? Eu rotaciono só esse negocinho aqui. Ok? Vai ficar um buraco. Aí quando eu corto ela, lembrando, eu tenho que cortar, né? A seção transversal vai ser um anel. Ok? E aí o que eu tenho que fazer? Calcular a área dessa seção transversal e integrar essa área, né? De onde começa até onde termina a integral. E aí, como eu estou cortando perpendicularmente ao eixo y, eu tenho que olhar os limites no eixo y. Geralmente, o que acontece? Se eu corto perpendicularmente ao eixo y, eu olho os limites no eixo y. Se eu corto perpendicularmente ao eixo x, aí os limites são do eixo x, tá? Aí a figura ela vai ter a altura dela, no caso eu vou integrar assim, né? Nesse sentido aqui, ó. Essa altura. Ela vai ter a altura máxima aqui, né? Aqui, ó. No ponto de interseção das curvas, tá? E aí não é difícil achar a interseção das curvas. Basta eu... Sim, sim. Não tem um cálculo muito grande. Eu já poderia até dizer, mas eu vou só fazer o cálculo aqui, ó. Para achar a interseção, né? X igual a y2. Aí eu vou obter... Eu vou trocar aqui. No lugar de x, eu vou botar y quadrado, né? Ó. Então, y ao quadrado, né? Substituir isso aqui. E aí vai ficar y igual a y à quarta, né? E aqui a gente pode deduzir que o y é zero ou o y é 1, ok? Então, o ponto de interseção é zero, esses dois pontos aqui. Então, aqui é 1 também, tá?
Então, a gente vai integrar na vertical aqui, de 0 a 1. Agora, eu tenho que calcular o raio da... O raio não, perdão. A área da seção transversal. A área de um anel, como eu já falei na outra aula, como é que eu calculo a área do anel, né? São dois círculos concêntricos, né? Ou seja, com o mesmo centro. Aqui não está mesmo centro, mas o fato é, se eu quiser calcular a área desse aqui, ó, eu tenho que pegar a área do grande, do todo, menos a área do interior. Aí sobra a área do anel. Então, eu primeiro tenho que achar o raio desse círculo interno aqui, desse aqui, ó. Calcular a área dele, depois do todo, né? Do maior. Aí o maior, observa que se eu olhar essa figura de lado, essa em 3D aqui, por exemplo, se eu cortar aqui assim, ó, o raio maior é esse pedaço aqui, o raio maior é esse aqui, ó, e o raio menor é esse aqui, tá? Ou seja, o raio maior vai ser limitado pela curva azul, e o raio menor limitado pela curva vermelha. E aí eu tenho que pegar a diferença para ter esse aqui, né? Para ter o tamanho que eu quero. E aí, como é que eu vejo isso? Para poder analisar os limites de integração no eixo y, tem que mudar todas as curvas para ficar x em função de y. Essa curva azul já está x em função de y. A curva vermelha eu tenho que trocar. No lugar de olhar y igual a x quadrado, eu tenho que olhar x igual a raiz de y, tá? Então, essa altura aqui, ó, rosa, esse tamanho rosa aqui, ele mede exatamente raiz de y. E esse tamanho laranja, ele mede exatamente, para cada y, né? Ele mede y ao quadrado. Então, a área, vamos dizer assim, né? A área do anel vai ser a área da curva que tem o raio rosa. Então, colocar assim, área 1 de y, que é π vezes o raio, né? Que é um círculo, então é π raio ao quadrado. Aí vai ser π. Quem é o raio? O raio... Ah, não, eu tô fazendo em volta desse... Em volta desse aqui, ó. Mas vai ser próximo. O raciocínio meu tá um pouco equivocado, porque seria esse tamanho aqui se fosse em torno do eixo Y, né? Mas eu tenho que colocar em torno do eixo Y igual a menos 1. Então, eu tenho que acrescentar esse pedaço aqui, ó. Quase que eu faço cagada. Então, raio pequeno vai ser raiz de Y mais 1, né? Porque a distância do menos 1 até o zero é 1. E o raio maior vai ser 1 mais isso aqui. Então, vamos lá. Então, vai ser 1 mais raiz de y, né? Ao quadrado. E a área 2. Mesma coisa, π raio ao quadrado. Então, é π 1 mais... Pronto. Aí eu pego a diferença para ter a área da seção total, né? Então, a área que eu quero é a área 2, que é o do círculo maior, menos a área 1. E é isso aqui que eu vou integrar, ok?
De quanto? De 0 a 1, porque estou olhando para o eixo Y. De 0 a 1. E aí, depois disso tudo, né? O volume, eu vou escrever aqui, eu não vou cortar, não. O volume vai ser integral de 0 a 1 da área da seção transversal. Aí é π, né? 1 mais y2 ao quadrado, menos π, 1 mais raiz de y. Pronto, agora desenvolver e integrar isso aqui. Esse π, como ele está aqui, eu posso colocar em evidência, né? Desenvolvendo o primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 1, menos 2, mais y. Aí aqui vai cancelar o 1, né? E só. E agora integra, né? Vai ficar 2y3 sobre 3, mais y5 sobre 5, menos 2y, 3 meios sobre 3 meios, mais y2 sobre 2, variando de 0 a 1. E agora eu substituo. Quando for 0, vai zerar tudo, né? Então, 2/3 mais 1/5. Tá gravando, né? Menos 2 vezes. Aqui vai ficar 2/3, né? Porque vai inverter. Pronto. Aqui vai ficar menos... aí faz esse cálculo aqui, né? 2/3 menos 4 é menos 2/3. Né? 6. Aqui vai ficar menos 5, vai ficar π sobre 30, né? Ok? Não é tão simples essa não, né? Toda vez que é no eixo, que não é no eixo x ou y, você tem que fazer essa ideia da seção transversal, porque não dá para aplicar aquela fórmula lá direto, não. Aquela fórmula só para o eixo x e o eixo y já direto, quando eu estou rotacionando neles. Aí aqui eu tenho que ver a questão do raio. E se for rotação, vai ser sempre o anel, tá? Porque, não necessariamente sempre, mas se tiver uma coisa assim... Quando eu estou rotacionando, tem duas possibilidades de seções transversais. Ou a seção transversal é um círculo, e aí a área é πr2, ou é um anel. Só tem essas duas possibilidades. E se for um anel, é essa ideia do raio maior menos o menor, né? Para eu achar a área do que sobrou. Aí você tem que analisar se eu tenho que integrar no eixo y, no sentido de que os limites de integração que eu vou pegar no eixo y, e aí quando pois é, depende
Como é que é? Quer que mostre essa parte encontrando as áreas? Não, se você disser que a área da seção transversal é tal, no caso aqui, né? Eu não sei se você está perguntando se eu quero, se eu estou cobrando essa conta aqui, né? Para encontrar isso aqui, né? Não sei se é isso. Ou se já coloca integral direto, né? Não, pode ser, pode colocar. É só você dizer que a área da seção transversal, para eu entender também, né? Acho que eu vou colocar na prova, né? Para eu entender que você está integrando isso aqui, né? Mas essa parte é a mais complicada mesmo, de achar isso aqui, né? Porque na fórmula, essa área aqui, ela já é a função direta, aí você só substitui. Mas, em geral, achar isso aqui é bem chatinho. Eu não sei se... E tem situações, não sei se vocês viram nos outros exemplos, que essa conta aqui é uma parte importante do problema. Não tem como você deduzir sem algum raciocínio. Não, mas é bom vocês colocarem, acho que eu vou colocar. Não vai fazer assim, não vai dificultar tanto, porque para vocês responderem, vocês vão ter que achar isso aqui de qualquer maneira. Ok? É isso, né? João Vitor. Aqui estava rotacionando no eixo X, aí fica a figura ver. O problema é o seguinte, ó. Da outra forma eu não sei. Como é que. Toda vez, já me perguntaram isso várias vezes. Deixa eu responder essa aqui primeiro. Como é que é? É no -2 é a rotação? Entendeu, tá certo. Não seria π integral. Pois é. Quando é π integral vezes o negócio, é quando já é diretamente rotacionado no eixo X, né? Aqui, aquelas fórmulas lá. Ó, vamos lá, né? Aquelas fórmulas... Zero... Tem um π aqui, né? Só se você estiver rotacionando já no eixo X. Aqui também aparece o π, né? Se você não tiver rotacionando... E a outra é 2π, x f de x, né? Só se você estiver rotacionando em cima dos eixos. Aí você já usa direto, que vai aparecer o π aqui. As outras vão aparecer o π, só que por quê? Porque a área da seção é πr vezes o raio, né? Ao quadrado. É π vezes o raio ao quadrado. Mas essas formas só se estiverem no eixo, eu rotaciono direto no eixo x e no eixo y. Isso aqui, como era o eixo x igual a -1, aí você tem que fazer essa jogada. O que confunde é que estava assim, rotacionando. O problema é o seguinte, ó. Outras pessoas confundiram também nisso, em outro dia que me perguntaram, ó. Pode confundir muito vocês, mas isso aí é só questão de... Imagina o seguinte, a reta... Aliás, a melhor maneira de explicar é fazendo aqui, ó. Aqui está o eixo... Todas as retas que começarem x igual a qualquer coisa, elas serão o quê? Paralelas ao eixo y, né? Aí você tem que rotacionar Por exemplo, que reta é x igual a zero? X igual a zero é o próprio eixo y. Então, x igual a alguma coisa serão retas paralelas ao eixo y. Aí você tem que integrar no eixo y, é o contrário. E retas y igual a alguma coisa são retas que são paralelas ao eixo x. Y igual a 3. E aí você tem que integrar no eixo x, é o contrário. A reta y igual a zero é justamente o eixo x. Porque o que é o eixo x? São os pontos onde a primeira coordenada é sempre zero, né? Se eu pegar um ponto aqui no eixo x, a segunda, perdão, é sempre zero, ou seja, é y igual a zero. O que é y igual a zero? Me diga o conjunto em que todos os pontos, a segunda coordenada é zero. É esse aqui. O que é y igual a 1? Todos os pontos têm coordenada igual a 1. E aí, se eu for desenhar,
vai ser essa reta aqui, ó, que paralela ao eixo x. Então, é o contrário. Quando tem x igual a menos 1 aqui, a tendência é você pensar que o eixo de rotação, ou você tem que integrar em relação a x, mas é o contrário. Não sei se essa era a dúvida. Aqui. Na prova que é aqui... Ah, isso aqui já... Ah, sim, qual é a outra forma? Porque, como eu falei, aquela, como é que é? Eu posso ficar trocando de maneira, né, digamos assim, usar uma fórmula ou outra, só se eu estiver em cima do próprio eixo. Como teve, por exemplo, né? Você já deve ter feito, né? Se eu tiver uma região assim, ó. Assim, esse pedacinho aqui. Eu posso tanto usar os limites do y, quanto os do x, tanto faz, ok? Eu acho que é isso que vocês estão com dúvida, né? Porque, como é que faz da outra forma? Mas desse jeito aqui, é só desse jeito. Porque é o seguinte, eu posso cortar transversalmente ao y, mas não vai ajudar em nada. Porque o problema é a seção transversal. Não seria 1 mais raiz de y menos... É o raio menor mais o maior, né? Perdão, é o maior menos o menor. O raio maior é essa parte laranja. Ah, é verdade. Aí eu troquei aqui, verdade. Vai dar... Isso aqui é verdade, isso aqui que é o menor. O menor é o azul, né? E o maior... Peraí. O menor é esse aqui. Esse aqui, né? Não. Peraí. O maior é esse aqui, que é o azul, que é esse aqui. Não tá certo, ó. E o menor é o... Oxi. O menor é o azul. Ah, não, eu troquei mesmo. O maior é o vermelho. É porque eu tô doido aqui. Y, é que eu troquei. Isso aqui não é isso aqui, não. Né, o maior é esse aqui. É o raiz de Y, verdade. Agora tem que refazer a conta. Mas eu vou deixar para vocês refazerem. Que ótimo, né? Esse aqui, ó, é o azul, é verdade. E o outro é o vermelho. É porque troca lá e eu me confundi. Deixa eu montar aqui. Não dá problema esse cálculo aqui, né, não? Então agora travou aqui o bicho. Agora, não, se a gente for refazer isso aqui, vai demorar muito. Vocês refaçam, viu? Mas o importante é o raciocínio. Ok? Aí refaçam isso aqui. É, verdade. Alguém pediu outra aí, para me enrolar. Fazer uma de volume, vamos. Uma que eu saiba, né? Mas é para vocês verem, né? Como isso aqui é chato.
Aí depois, será que não vai dar problema isso aqui, não? Tô vendo é isso. Ah, aqui eu já vi que eu já errei um sinal também, né? Na conta que estava errada, né? Porque aqui é menos, seria menos aqui, mas... Peraí, só para não ficar ruim aqui, eu vou só trocar os sinais. Então aqui vai ficar menos, né, ó. Aqui vai ficar menos. E ali eu já tinha errado um sinal também. Então aqui vai ficar mais, mais, e aí seria mais, mas na outra conta o certo era menos, enfim. Então, vai cancelar o outro, menos, menos, mais. Ok, então aqui é menos, menos aqui. É isso, né? Agora aqui, ó, vai ficar mais, né? Porque eu tô pegando esse aqui, ó, 4/3 menos 2/3, então vai ficar menos, vai ficar mais 2/3. Aqui vai ficar menos. Até que não ficou tão, o desastre não foi tão grande, né? Aqui vai ficar mais mesmo, aqui fica mais. É. Então, como é que é? 35, 31, né? Pronto. Até que o desastre não ficou tão. Ok? Mas o importante é vocês entenderem a ideia, né? Eu tenho que pegar o raio menor menos o maior. E quando é assim, não dá para fazer dos dois jeitos, porque depende muito de onde você corta. A vantagem do outro método, daquela outra forma, é que quando você está indo no eixo X, tanto Fica faz 29, né? cortar. Não, ali no final. Hã? Fica 29 no final, né? 31 não. 35 menos 6, 29, verdade. Ó, quando eu errar, vocês devem me interromper, viu? Não vão deixar. Eu não vou ficar chateado, não. Vocês geralmente. Ó, talvez tenham medo, né? Se falar, ok. Mas vocês devem falar, viu? Pronto. Aí, a vantagem de estar em cima do eixo é que eu posso cortar das duas maneiras, tanto perpendicular ao eixo Y quanto ao eixo X. Por isso que eu posso fazer de duas maneiras, né? Um de vocês perguntou, faz da outra. Mas aqui o problema é que não dá. Porque quando eu corto de um jeito, no caso, eu cortei perpendicularmente ao eixo Y, e depois cortei perpendicularmente ao eixo X. E aí isso muda a seção transversal. E a maneira como é que ela é, a, o, o, o formato da seção vai influenciar na hora de você calcular a área da seção. Por isso que não dá para fazer de duas maneiras quando eu estou fora do eixo X ou do eixo Y. Sim, no caso aqui, né? Vamos lá fazer outra questão, né? Passei 40 minutos só me enrolando nessa aqui. Como calcular os volumes com um eixo específico sem trocar a variável? Tipo, como... Pois é, com um eixo específico. Não, aí depende. Depende do seguinte: quando você. Você não vai usar essa forma aqui, não. Essa forma do X. Essa forma só é usada se você estiver em cima do eixo Y e quer rotar. Assim, tiver em cima dos eixos, na verdade, né? Desse jeito aqui não dá para usar ela. Porque depende muito de onde você vai cortar. No caso aqui, ó. Se eu estou aqui e quero rotacionar em torno do eixo Y, aí eu uso, né? E se eu estou aqui e quero rotacionar em torno do eixo X, aí eu uso a fórmula. Mas em outra situação não dá para usar ela, não. Tem que usar aqui, tem que fazer esse raciocínio. Não sei se é isso que você perguntou.
É isso, né? Era bom se tivesse uma forma direta, mas quando não está no eixo X ou no Y, não tem a fórmula direta. E vocês não podem cair no, digamos assim, na pegadinha, né, de querer usar a fórmula direta sem poder, sem estar na situação. Ó, eu vou fazer o exercício 60 daquela outra lista. Que é um que tem que é geral, né? Deixa eu ver aqui. Eu tinha uma edição boa aqui do Sturt, volume 1. Ah, é, aqui já estava aberto. Aqui, ó, esse... Nenhum desses exercícios eu acho fácil, na verdade. Oxe, não tem. É, não tem aqui, não. Enfim, eu vou desenhar ele aqui. Fazendo assim, ó, calcule o volume. A região é o seguinte, a base é a região delimitada por... E pelo eixo X, as seções transversais perpendiculares ao eixo Y são quartos de círculo, né? Essas questões não são fáceis, viu? Vocês já viram, né? Que toda vez tem uma pegadinha, uma coisa. Primeira coisa, quando vocês tiverem um problema desse, desenhe primeiro a base da região, né? Ele está dizendo assim, a base é a região delimitada pela curva y igual a 2x². Aí vocês não souberem desenhar, vocês podem usar lá o programa, mas é uma parábola, viu? Não tem nada de outro mundo. É assim, ó. Tá para baixo porque o sinal aqui é negativo, é menos o sinal do maior grau, né, do polinômio. E aí, é só a parte que está no hemisfério norte, né? As raízes, né? Esse ponto aqui de máxima aqui é 2. As raízes é mais ou menos raiz de 2, né? Ok? Pronto. Então, essa aqui é a base. E aí, ele está dizendo o seguinte, né? Seções transversais ao eixo Y. Quando é transversal ao eixo Y, é assim, ó. Né? Eu estou cortando perpendicularmente ao eixo Y. São quartos de círculos, né? Então, vamos lá. O que é um quarto de círculo, né? Isso aqui, né? Então, aí a ideia é sempre desenhar a figura de novo agora no 3D, né? Para ajudar. Y, X, Z. Agora eu vou desenhar essa figura aqui, então seria mais ou menos isso, né?
Tá vendo, ó? Menos raiz de 2, aqui é 2. E aí ele está dizendo o seguinte, que quando eu corto perpendicularmente ao eixo Y, a figura que vai formar vai ser um quarto de círculo. Assim. Assim, ó, tá vendo? Não. Por exemplo, se eu corto aqui, ó, vai formar um outro. É isso. Tá certo? Toda vez que eu corto, a figura que forma é isso aqui. Não sei se todo mundo entendeu. Então eu tenho que calcular a área desse bichinho aqui, ó. Tá? E aí, como é que se calcula a área desse quarto de círculo aqui? Eu vou apagar aqui essa parte verde. Como é que você encontra a área de um quarto de círculo? É só achar o raio, né? Que é esse tamanho aqui, ó. Tá? E aí, como é um quarto de círculo, esse tamanho aqui também é o mesmo. Aqui é R e aqui é R. Então, eu tenho que achar R. Aí, R, pela essa figura, é justamente esse tamanho aqui em azul, ó. O R vai estar variando, né? De acordo com o Y. Então, esse tamanho aqui, ó. Ok? Então, para cada Y, tem que achar esse tamanho aqui. Aí, então, e aí, a ideia é resumir. Alguém ligou o microfone, né? Quer perguntar? Jordan. Tô com o microfone ligado. Ah, dá o eco. Ah, ok. Aí a ideia é resumir, ó, para achar esse tamanho aqui, né? Vocês ouviram isso, né? O carro de som. Achar esse tamanho aqui. Aí, achando esse tamanho, eu multiplico por 2 e eu tenho um raio, ok? E aí, esse tamanho, essa curva em vermelho, só para lembrar, é y igual a 2 menos x. Eu estou com y em função de x, mas como eu tenho que olhar os limites no eixo y, tem que colocar o contrário, tem que isolar o x. E aí vai ficar como? X2 é igual a 2 menos y. X em teoria seria mais ou menos, mas como eu vou pegar só esse pedaço, só a parte positiva, tá? Então, esse tamanho aqui, ó, este tamanho aqui, é justamente raiz de 2 menos y. Então, o raio é duas vezes isso, tá? O raio é duas vezes isso, é duas vezes. E aí, qual é a área do quarto de círculo? É um quarto, né? A área da seção, que vai ser em y, vai ser a área do círculo, que é π, raio ao quadrado, dividido por 4. Então, vai ficar um quarto. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar 4, né? Aí cancela aqui, ó. Então, essa aqui é a área. Aí eu integro isso aqui. De onde até onde? Como eu estou olhando no y, eu tenho que integrar assim, nesse sentido. Aqui, ó. Então, é de 0 até 2, né? Que como, imagina que esse semicírculo aqui, ó, ele vai estar andando aqui em cima, né? Do eixo y e vai estar andando nessa direção aqui. Leste-oeste. Que eu tenho que cobrir o eixo y, né? E eu integro de 0 a 2 isso aqui.
Então, volume vai ser integral de 0 a 2 da área da seção transversal. Então, como é que é π? 2y. Aí, quando zera o zero, né? Quando eu coloco zero, zera tudo. Quando eu coloco 2, vai ficar 4 menos 4 sobre 2. Aí 4 sobre 2 é 2, né? Ok. 2π. Certo? Então, assim, a integral, geralmente vocês podem perceber, a integral, resolver a integral em si não é difícil. O problema é deduzir a área da seção transversal que você tem que integrar, que é deduzir essa função aqui, ó. E aí não tem não, eu posso dizer assim, façam isso, façam isso, façam isso. Quando a figura é geral, não tem uma regra específica, depende do caso. Depende da base, depende da região que é a seção transversal. Mas a primeira dica é desenhar a base, depois tentem desenhar a figura em 3D, né, com a seção transversal. Óbvio que o desenho não é obrigatório, mas ajuda muito a você entender o que você tem que fazer. Porque depende muito. Quando você vê um quarto, por exemplo, um quarto desse círculo aqui, você já percebe, é um quarto, a área dele, eu tenho que encontrar a área, em função, no caso, do Y, porque ela está em cima do eixo Y. E aí, a área é um quarto da área do círculo, então basta encontrar o raio, e esses raciocínios, eles vão se acumulando, até você encontrar a área da região. Como teve nas outras aulas, teve duas, eu fiz questão de fazer aqueles dois que usavam a semelhança de triângulo. Aí, não é uma coisa assim que aparece do nada, aparece assim, você já descobre que tem que usar semelhança. Não, né? Exige um raciocínio, são bem mais complicadas, apesar do cálculo. A dificuldade em si não é o cálculo, é a dedução, né? Pensei que essa... mas essa aqui também já é modelo para outra, né? Tem uma que é a base é 1 menos x, né? Deixa eu ver, na lista de vocês, eu acho que é essa aqui. Não sei porque a edição tá diferente. Se alguém escreveu alguma coisa aqui. Vamos lá. Aí tem duas perguntas, né? Não é só metade da parábola. A região... deixa eu sair. Peraí, primeiro. Não é só metade da parábola, não. Cadê o negócio? Pelo eixo X, não, ó. É limitada por isso aqui e pelo eixo X. Acho que é toda, né? Aí, deixa eu ver aqui. Não, a outra pergunta, não sei. Não entendi por quê. É o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, né? O raio do semicírculo, o raio não, perdão, a área do semicírculo, tá aqui, aqui, né? Um quarto de círculo. Aqui é o raio do círculo, né? Então a área dele vai depender do raio, né? Um quarto de πr2. Aí o raio, observe aqui agora na figura, ó, essa daqui, essa base aqui, esse aqui é a mesma medida dessa. O raio dela, ela tá em cima aqui, ó. O raio do semicírculo, ele é paralelo ao eixo X, ou perpendicular ao eixo Y, esse tamanho aqui.
esse tamanho aqui, ó, tá? Quando eu olho para a figura em 2D, esse tamanho verde é o mesmo desse aqui. Quando eu digo, imagine que eu estou olhando de cima aquela figura, né? Aí eu tenho que descobrir esse tamanho aqui. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma função, que nem essa, eu vou desenhar a mesma, né? No caso, sei lá, aqui, né? O tamanho da função, vou colocar y igual a f de x. Se eu quero saber este tamanho aqui, é justamente o f de x, ó, porque esse pedaço aqui não é x, aqui não é f de x, né? Então, esse tamanho aqui é f de x. Se eu quero saber o inverso, o tamanho do eixo y, que como eu fiz ali, né? Aqui, ó, eu tenho que colocar essa função x igual a f de y, porque aqui vai ser y e aqui vai ser o f de y, né? Então, esse tamanho vai ser o próprio y, o f de y, na verdade, perdão. Então, é só você inverter, né? Quando a função tiver, sei lá, se tem uma função aqui, y, sei lá, isso aqui, né? Y igual a x quadrado. Esse tamanho aqui, ó, aqui é x, tá? E aqui é f de x. Esse tamanho aqui vai ser o x e esse aqui vai ser o f de x. Quando eu inverto a função, coloco o y, o contrário, né? Se eu colocasse, aqui tá y igual a f de x, se eu colocasse x igual a f de y, inverte, tá? Então, o tamanho que eu quero é esse aqui, ó. Esse pedaço que vai ser em função do y, porque eu tô olhando os limites, assim, como eu tenho que olhar os limites em função no eixo y, eu já coloco a função no eixo y. Então, a função que, em teoria, a priori, é 2 menos x, ou seja, é y em função de x, eu tenho que inverter, colocar x em função de y, para eu poder olhar os limites de integração. Para eu poder não, porque eu tenho que olhar os limites de integração no eixo y, porque eu estou cortando perpendicularmente ao eixo y. O que vai determinar os limites de integração vai ser onde eu corto. Se eu corto perpendicularmente ao eixo y, aí eu tenho que colocar minha função em função de y, que nem está aqui, ó. Tem que colocar o x em função de y, porque eu estou cortando perpendicularmente ao eixo y. E aí os limites de integração serão no eixo y, né? Aí duas vezes é porque eu tenho que pegar esse tamanho todo aqui, ó. Eu tenho que pegar isso tudo aqui. E esses tamanhos são simétricos, né? Esse aqui é o mesmo desse. Aí eu faço o raciocínio de um lado e multiplico por 2. Não sei se isso respondeu a pergunta. Ok, né? Não é só metade. Se eu tivesse jogado a forma em função de, ia dar o mesmo resultado. A raiz aqui que você está colocando é só no 2, é? Ou é no todo? Jogado. Na fórmula, naquela fórmula no todo, né? Você está querendo jogar essa função naquela fórmula geral, né? Aí não dá certo. Porque aquela fórmula geral, para vocês não se confundirem, aquela fórmula, só se o sólido for de revolução. Ou seja, só se ele for gerado a partir de uma rotação, né? Eu rotaciono, e aí, por exemplo, aqui em torno do eixo X, aí eu uso aquela fórmula, volume, π, né, integral de A até B. Essa fórmula só é usada quando é revolução. Essa figura que está aqui, ó, ela não é um sólido de revolução.
Eu não consigo, eu não tenho alguma coisa que eu rotacione, alguma função, e gera essa figura. Por isso que aquela fórmula não dá para usar, só dá para usar no caso específico de revolução, e ainda eu estou rotacionando em torno do eixo X ou em torno do eixo Y, dependendo do problema, né? E aí, dependendo do problema, eu posso usar uma daquelas 4 primeiras que eu coloquei, né? Depende muito de onde você vai olhar. Mas essa aqui, ou as primas delas, né, digamos assim, você só pode usar quando é revolução e ainda estiver rotacionando em cima dos eixos, X ou Y. Qualquer outra situação, você não dá para usar ela. Não sei se era isso. Se der o mesmo resultado, é coincidência. É isso, né? Então, cuidado, acho que muitos de vocês, agora eu estou percebendo que está com essa dúvida, que é onde eu posso usar a fórmula ou onde eu não posso. Muita gente está com essa dúvida, né? Que eu estou percebendo. Então, é o seguinte, se a figura for geral, que nessa daqui, aquela fórmula não encaixa. Como foi notado, se der o mesmo resultado, ou é porque é coincidência mesmo. Aquela fórmula não encaixa. Só encaixa, são 4 fórmulas, né? Que são 4 fórmulas que, na verdade, são 2, que dependendo de onde você usa, pode ser a mesma coisa, né? Mas essas 2 fórmulas eu vou colocar só 2, porque as outras 2 é a mesma coisa dessa. Só para ficar claro. A primeira é essa aqui, né? Π, né? Integral de A até B. Dois π. Então é o seguinte, se eu estou rotacionando no eixo X, aí eu uso essa. Se eu estou rotacionando no eixo Y, eu uso essa. E aí, quando eu digo rotacionando, é que o sólido é de revolução. É alguma função que rodou em torno do eixo X ou do eixo Y e formou um sólido. Qualquer outra situação fora disso, não dá para usar ela. Talvez dê para adaptar, mas não vale a pena o trabalho de adaptar, não. E aí, quais as outras situações que ela não encaixa? Se eu estou rotacionando em um eixo que não é o X ou o Y, que nem esse primeiro exemplo, eu rotacionei no X igual a menos 1, né? Vocês lembram? E aí eu tive que fazer aquele negócio da seção transversal. Todo esse raciocínio aqui. E quando é uma figura geral, necessariamente vocês terão que usar essa da seção transversal também, porque não é uma revolução. Esse aqui é um sólido de revolução, só que eu não estou rotacionando, agora deu, cadê isso mesmo? Aqui, esse aqui é revolução, só que eu não estou rotacionando nem no eixo X, nem no eixo Y, então não dá para usar aquela fórmula. Aí você tem que usar o raciocínio de encontrar a área da seção e fazer o cálculo, ok? Então, só para vocês não caírem na pegadinha de, por exemplo, tentar usar a fórmula sem ser o caso dela ser usada, né? Ok? Se isso agora ficou claro para todo mundo. Ok, né? Vamos fazer mais um desse do eixo, né? Acho que fica melhor, né? Vamos fazer. Que não é o eixo X nem o eixo Y. Acho que talvez, isso aí deve estar pegando vocês. Deve não estar, né? Que o importante não é a dificuldade do problema, é vocês entenderem em torno do eixo X igual a 1. Não sei se vocês já devem ter feito essa aqui, talvez, mas vamos lá, né? E aí, tá com dúvida na hora de montar o gráfico, é só jogar ela no Desmos, e aí ele vai dar para você
as equações. Por exemplo, essa primeira, né? Y igual a x é aquela reta, né? Aqui. E aí, vocês podem se confundir, né? Mas y igual a zero, como eu falei, é o próprio eixo x, ok? X igual a 2. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui x igual a 2, x igual a 4. E aí, x igual a alguma coisa são retas, serão retas paralelas ao eixo y. É o contrário. Porque, o que significa x igual a 2 ou x igual a 4? A pergunta que está aqui é o seguinte: qual é o conjunto onde todos os pontos, a, a, a coordenada x é igual a 2? Então, vai ser uma reta, se você quiser montar, né? Por exemplo, 2, 1, 2, 2, 2, 7. Sempre vai cair aqui, ó. 2, 1, aí 2, 2, 2, 7 aqui. O conjunto que vai formar vai ser uma reta paralela ao eixo y. E o contrário, x e y igual a qualquer coisa é paralela ao eixo x. Ok? E aí, a reta que eu vou rotacionar, então, desenhei y igual a x, y igual a zero é o próprio eixo x, significa que é a parte de cima. X igual a 2, x igual a 4. E aí, em torno do eixo x igual a 1. Então, o eixo vai ser esse aqui. Então, a região é essa, né? Significa que eu vou rotacionar assim, ó. Aqui, tá? E aí, qual é a figura que vai ficar, né? Como é em torno desse, esse aqui é o eixo de rotação. Aí, vai ser aqui. Ser assim, ó. Se está todo mundo entendendo. Eu pego essa placa aqui, ó, digamos assim, giro em torno do eixo x igual a 1, que é o eixo verde, e aí vai virar isso aqui assim. Você está todo mundo entendendo? Ela vai ter um buraco aqui no meio, né? Vai ter tipo um funil, né? E aí vai se estreitar até que, a partir desse ponto, vira um cilindro. Vai ser mais ou menos isso. A placa que eu estou rotacionando é justamente esse pedaço aqui, ó. Ok? Que é a mesma que vai ficar aqui. E aí, o problema é o seguinte. Eu tenho que cortar essa figura. E aí, como vocês, né, perguntaram, qual é o outro jeito? Mas a maneira como eu corto, ela influencia no formato da seção transversal. Quando está em cima do próprio eixo X ou do eixo Y, não vai influenciar. Por isso que eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas. O problema é que, nesse caso, eu tenho que cortar um jeito conveniente, que é, nesse caso aqui, como no outro, transversalmente ao eixo Y, ou perpendicularmente ao eixo Y, né? As duas expressões valem. Então, quando eu corto, a seção transversal aqui, ó, vai ser novamente um anel, que tem esse furo aqui, né? Esse anel aqui, ó. Essa área verde é só a interseção do plano que eu cortei
com a figura de revolução, né? Aí eu tenho que encontrar agora o raio delas. Aí vou fazer aqui, tá vendo? Ó? Aqui é o centro, né? As duas têm o mesmo centro, que é o eixo, né? Esse aqui é o raio menor, tá vendo? Esse aqui é o raio menor e o outro é o maior, tá? Aí o raio maior, ele vai estar delimitado pela função de fora e o raio menor vai estar delimitado, não, determinado pela função de fora, e o raio menor, o roxo, vai estar determinado pela função de dentro. Aí quem é a função de dentro? Vou apagar esse negócio aqui. Tá vendo? Aí o raio menor, a figura é essa aqui, né? O raio menor daqui para cá, né? Aqui, ó. E o maior. Ah, aqui também tem outro detalhe. Porque é o seguinte. É o seguinte, eu ainda tenho que fazer outra coisa. Eu vou fazer um tracejado aqui, ó, e depois vocês vão entender. Esse problema ainda é mais chato. Porque é o seguinte, o raio menor, ele vai estar variando só aqui, ó, vocês concordam? Dessa altura. O raio maior, ele vai estar variando dessa altura aqui, ó. Porque o raio maior, vou pegar lá o laranja. Não, é o contrário, perdão. Nossa, vê que... Não, eita, esse aqui é chato, viu? Vamos lá, o raio menor, essa coisa roxa aqui, ele vai estar variando aqui, ó. Aqui, aqui. Só que, a partir desse ponto, aqui vai ser 2, né? A partir do 2, ele vai variar aqui, ó. Abaixo, ele vai ter uma outra variação dessa função aqui. O raio maior não, o raio maior ele vai sempre variar, eu vou escrever aqui de verde. O raio maior ele vai sempre ter a variação igual. Ó. Sempre aquela função lá de fora, externa. Ok? E o raio menor ele vai ter duas variações. De 0 a 2 vai variar de uma maneira, e de 2 a 4 ele vai variar de outra maneira. E ainda tem esse problema aqui. Então a gente vai ter que fazer duas integrais. Primeiro, uma onde o raio menor varia até esse ponto, e outra varia até aquela outra função, né? Isso aqui é difícil. Vou fazer outro desenho aqui, só para... Pensei que essa aqui fosse fácil. Por isso que eu peguei ela. Vamos lá. Então, eu vou dividir a minha placa, digamos assim, que eu vou rotacionar em duas. Ok? E aí, depois eu somo o resultado. Essa verde primeiro. Como é que eu vou calcular o volume, né? O raio menor é só esse pedaço aqui. E o raio maior é esse aqui, ó. Simplesmente. E aí, vamos lá. A área da seção... O volume... Aliás, a área da... Eu vou colocar logo direto, né? E aqui também é em Y, tá? Vai ser... Lembrando que aqui é 2 e aqui é 4. Então, o raio menor é 2. Aí, então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Desculpa. O raio maior primeiro.
menos π vezes o raio menor. Então, aqui vai ficar 16 menos 4, então 12π, tá? Quando eu calcular a integral dessa a de y, agora vamos olhar aqui os limites de integração. Quando eu calcular a integral dessa a de y, aqui é 2 também, e aqui é 4 também, porque aquela função é y igual a x. Então, quando eu integrar de 0 a 2, eu vou obter a integral, o volume só dessa parte de baixo aqui, ó. Da figura aqui, vou obter o volume só dessa parte aqui, vai até aqui, ó. Aí depois eu vou calcular para obter aquela outra de cima. Então, vamos lá. Calculo o volume 1, digamos assim, né? Então, volume 1 é a integral de 0 a 2 dessa a de y aqui, π dy. Aqui é fácil, né? Vai ficar 12πy de 0 a 2, então é 24π. Agora que vem a outra parte, que é onde o raio menor vai variar de acordo com a função. Porque nessa parte de cima, o raio maior, ele sempre fica o mesmo, ó. Professor, Hum. tinha que subtrair 1 não antes, que é em torno do eixo x igual a 1. Ah, ainda tem isso? Cadê? Eita. Ainda é verdade. Vocês verem, né? Isso aqui não é fácil não, viu? Ainda tem que subtrair 1. Então, aqui é, na verdade, o raio menor. Que coisa chata. É só esse pedacinho aqui, né? 1 e o outro é o 3, né? É isso. Vocês têm cuidado, viu? Eu acho que eu vou botar até o gabarito desse negócio aí, vocês sabem se estão certo ou errado. Vou fazer isso. Que também tanto faz, né? Aqui, então, vai ser 3 e ali 1, né? Isso. Obrigado. 8. Então, vai dar 16, né? Que é o dobro. No outro também tinha esquecido, né? Tinha esquecido de somar o 1. É. Agora sim. Agora aqui que Mas o problema também é perceber isso, né? Que eu tenho que dividir em duas. Não é tão simples assim. E aí, professor? Hum. No caso, o intervalo não vai mudar também, não? Não, porque o intervalo só é aqui, ó. É aqui. Né? O raio, eu tô olhando no sentido leste-oeste e os limites de integração é norte-sul. Muda aqui o raio, né? Agora, assim, aí a partir desse ponto aqui, ó, o raio maior é o mesmo, 3. O raio menor é o tamanho da função, que agora eu olho como x igual a y, que seria o tamanho da função, né? Só para vocês verem. Esse tamanho aqui, ó, em vermelho, a partir desse ponto, é y. Mas como eu tenho que tirar essa parte aqui, então é y menos 1, ok? Então, o raio menor é y menos 1. Então, volume 2 vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui. Agora, a nova área vai ser o raio maior, que continua sendo 3, menos π
R2, que é y menos 1 ao quadrado. E aí eu integro isso aqui agora. De 2 a 4, né? Porque é do segundo andar, digamos assim, até o quarto, né? Então, integral de 2 a 4 de 9π menos π. Aí agora eu vou desenvolver ali. Aqui é menos. Ainda bem, para vocês verem como... deixa eu ver. Na sexta-feira eu fui gravar um vídeo, aí eu achando que estava tudo bem, só que eu não tinha compartilhado a tela. Então tava só o vídeo ficou só eu falando sem nada no como é que é? Não aparecia nada, né? Só aparecia eu falando. É importante que vocês me avisem. Isso vai acontecer muito, vocês vão ver, viu? Eu poderia logo integrar, né? Isso aqui. Integrar logo isso. Então, 9πy menos π, y3 sobre 3, mais 2π, y2 sobre 2, menos... Aí vai ficar menos π, então é menos πy, né? Ok. Eu vou fazer só isso aqui aí. Ó, na aula de quinta, do mesmo jeito, vê dúvida, vocês tragam aí o que vocês... Ou então vocês podem pedir no WhatsApp. Enfim, fazem essa conta aqui, né? Que vai demorar muito se eu fizer isso aqui. Mas substituindo o 2, substituindo o 4. Ok? O resultado total vai ser o V1 mais o V2. Porque o V1 é, digamos assim, a parte... O volume é o V1. Porque o V1 é a base, né? E o V2 é a parte de cima. Ok? Aí vocês fazem esse cálculo aqui que é tranquilo, né? Sim, é só pra gente não... Joga tudo no 4, depois joga tudo menos tudo no 2, e aí faz o cálculo e substitui. Mas não são fáceis esses exemplos aqui, né? O raciocínio é difícil, né? O cálculo em si. Porque se eu pedisse para vocês calcularem essa integral aqui, se você desse somente calcula a integral, hein? Todo mundo faz isso aqui, sem piscar o olho. O problema é o raciocínio. Deixa eu ver o que tem aqui. Aí já respondi essa. Poderia explicar de novo que por que nesses casos em torno são os pontos em Y. É o seguinte, x igual a k, né? O jeito mais fácil de explicar é mostrando. Quando, por exemplo, lá eu quero o que são as retas paralelas ao eixo x, né? Ou ao eixo y. Eu tenho aqui o sistema, né? Todas as retas assim, ó, que são paralelas ao eixo y, né? Que aqui está o y. Elas têm a equação x igual a alguma constante. E aí o seguinte, quando eu rotaciono ao redor delas, eu tenho uma figura assim, né? Digamos assim. E aí o que vai determinar eu integrar onde eu integrarei? O problema é que quando eu estou rotacionando em uma reta que não é um dos eixos, a seção transversal ela vai ser totalmente influenciada por causa disso. Quando eu estou no eixo Y ou no eixo X, a seção transversal ela não muda tanto, por isso que eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas. Agora, quando eu saio dos eixos, as seções transversais elas irão mudar muito. E aí, uma delas vai dar a sua que geralmente no caso aqui, eu tenho, como eu estou num eixo que é paralelo ao eixo Y, eu tenho que cortar transversalmente, ou seja, perpendicularmente, ao contrário, né?
tô com a reta paralela, então eu corto assim, ó, assim. Aí as seções transversais ficarão determinadas, e aí a partir disso, necessariamente, os limites de integração, eles irão variar assim, no eixo Y. E, na mesma forma, isso aí muita gente confundiu, me perguntou no WhatsApp exatamente essa mesma dúvida. Agora, retas assim, ó, y igual a k, elas são paralelas ao eixo x. E aí, quando eu estou com a figura agora, eu rotaciono, por exemplo, aqui, aí tem uma figura aqui, né? Aí eu tenho que cortar ela transversalmente ao x, assim. E aí os limites irão variar aqui, ó. Então, as retas x igual a alguma coisa, elas são paralelas ao y. E aí é como se você tivesse integrando no eixo y e a variação vai ter que ficar aqui. E aí por que que eu não posso dar um jeito e colocar a variação no x? Por causa do formato da seção transversal. Que quando eu saio do eixo y ou do eixo x, o formato ele é influenciável e eu não consigo, digamos assim, só um exemplo simples, ó. Vou pegar um cilindro dessa forma, tá? Ele não tem buraco. Se eu corto ele dessa forma, transversalmente, as seções transversais serão o quê? Serão círculos. Todo mundo concorda, né? Agora, pega o mesmo cilindro, e corta agora assim, na vertical, né? As seções transversais, elas serão esses retângulos aqui, ó. A diferença aqui, por que não faz diferença nesse caso os eixos? Porque as duas seções transversais, elas têm formatos conhecidos em que eu posso calcular a área, eu posso calcular essa área aqui e posso calcular essa. Ou seja, tanto faz eu cortar, a maneira que eu corte, as seções ficam fáceis. O problema de quando tem um buraco aqui, ó, é porque se eu corto agora assim, as seções serão o quê? Serão anéis. Agora o problema é que quando eu corto na vertical, em algum ponto aqui no buraco, ela vai se dividir, né? Vai ficar uma coisa assim, ó. É lógico que no cilindro, talvez, assim, ainda dá a possibilidade de eu calcular essas duas áreas aqui, mas isso só vai funcionar aqui, né? E aí, dependendo da figura, essa outra maneira de cortar, no caso na vertical, ela pode atrapalhar. Então, a maneira que eu corto vai influenciar quando tem algum buraco. Ou então, quando a figura não é de revolução. Por exemplo, se eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Se eu corto ela na horizontal, as seções transversais serão quadrados. Só que se eu corto na vertical, aí a seção vai variar demais e não tem como eu controlar. Não tem uma função como eu quero achar a área da seção, cada vez que eu corto vai ser uma coisa diferente, e aí atrapalha. Então, no caso em que a figura é de revolução e nos eixos, as seções elas não vão atrapalhar tanto, então tanto faz eu cortar, por isso que eu posso usar as duas formas. Só que em outros casos aí atrapalha muito. Então acho que é isso, não sei se a Yasmin entendeu. A prova vai ser essa base, não todas as questões, mas vai ter questões assim também. O pessoal estão perguntando se tem algum grupo de WhatsApp da disciplina e vocês se organizem, vai cair coordenadas polares, vai cair coordenadas polares. Não, entendeu, né? Então, por isso que, assim, quando eu estou nos eixos, eu corto das duas maneiras, por isso que a cada corte significa uma fórmula daquela. Cortei perpendicular ou aí tanto faz. Agora, quando tem algum problema na figura ou ela não é simétrica em nenhum ponto, a forma de cortar vai atrapalhar. Não, eu vou equilibrar. Como são 10, dá para colocar. Vai ter cálculo integral, que como tem partes, né? Eu vou equilibrar, sim. Mas vocês entenderam, né? Acho que isso aqui acho que talvez agora tirou a dúvida.
Por isso que não caio na pegadinha de quando está fora do eixo Y ou do eixo X, aquela fórmula não funciona. Pode até que funcione se você adaptar, mas são exceções, então não vale a pena. Ok? Sete boas e 3 ruins, né? Eu não sei, eu vou ver ainda. Mas vai ter questões fáceis também, não vai ser só difícil, não. Equilibrado é 9 boas e uma ruim, né? Ok. Então, na dúvida, se tiverem mais dúvidas, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Mas eu acho que eu tirei muita dúvida hoje, né? No geral, talvez. Tirei muita dúvida. Que é importante, né? Eu fazer muitas questões, né? Ai, então é isso, viu? Qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês podem pedir as questões já agora, viu? No WhatsApp ou por e-mail. E aí eu faço na quinta, ou então vocês podem pedir na quinta e eu vou tentando fazer. São muitas, né? Mas vocês não precisam fazer todas, não. Então tá bom, né? Qualquer coisa vocês me perguntem aí no WhatsApp.